Estamos entrando no ar. No ar. Sandro, é com você, Sandro. Esperando um pouco por causa do link. Se tiver ok o link, me avisa. Tá ok, Link, pode ir, tá no ar. Boa noite a todos e a todas. Estamos conversando a segunda live do Fórum Estadual em Defesa da Liberdade Sindical do Estado do Paraná. Né? Nessa live iremos abordar principalmente... Tá no ar. Boa noite a todos e a todas. Estamos conversando a live do Fórum Estadual em Defesa da Liberdade Sindical. Então, nessa live nós vamos abordar a nota que o Fórum fez com relação à pandemia e também o protocolo que foi discutido no Fórum e também com o apoio aí do Dr. Zurré e do Dr. Roberto Ruiz. Nessa live iremos contar com a presença de representantes das centrais sindicais que compõem a coordenação do Fórum, também da doutora Margarete, do Dr. Alberto Emiliano, que é um dos coordenadores do Fórum, né, e do Dr. Roberto Ruiz e do Dr. Zurré. Né. Antes de passar a palavra, eu esqueci de me apresentar, eu sou o Sandro Silva, sou economista e supervisor técnico do GES Paraná. Agora vamos passar a palavra para o Dr. Alberto Emiliano de Oliveira, procurador do Trabalho do Ministério Público do Estado do Paraná. Boa noite, bom dia, boa tarde a todas e todos. É uma grande honra nessa noite dar início a essa videoconferência, esse encontro virtual que tem como finalidade promover as atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo Fórum da Promoção da Liberdade Sindical no Estado do Paraná. O Ministério Público e as entidades sindicais que compõem o Fórum, nesse contexto da liberdade sindical, tem uma preocupação muito grande em efetivar o diálogo social em tempos de pandemia. É de conhecimento de todos e todas de que a Covid-19, nesses últimos 5 meses, nesses últimos 6 meses, vem impactando não só a saúde de trabalhadores e trabalhadoras, mas também tem impactado o mundo do trabalho de forma muito negativa. Daí porque o Fórum não poderia se furtar a cumprir um papel, a atuar como protagonista, não só na defesa da liberdade sindical, mas também na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Então, eu, mais uma vez, saúdo a todos e todas e que tenhamos uma excelente videoconferência. Obrigado, doutor Alberto. Agora iremos passar a palavra para os representantes das centrais sindicais e, na sequência, também das federações. Começaremos com a Vera Lúcia Mânica, que é representante da CTB. Vera, boa noite. Boa noite. Eu sou enfermeira e venho, nesse momento, em nome da CTB Paraná, saudar o Fórum Estadual em Defesa das Liberdades Sindicais do Paraná, que constitui uma importante ferramenta dos trabalhadores e das trabalhadoras em defesa da vida, da saúde e dos direitos da classe nesses tempos de pandemia. Quero prestar nossa solidariedade às vítimas da Covid-19 e homenagear os profissionais de saúde, que mesmo em condições adversas, têm feito um esforço muito grande para salvar a vida das pessoas. E como pertencente a essa categoria, também quero destacar e me solidarizar com os profissionais de enfermagem,
que estão à frente dessa luta contra o coronavírus e que sofrem uma precarização das condições de trabalho e emprego, com falta de EPIs e de protocolos seguros, e necessitam de melhores salários, de adicional de salubridade e redução de sua jornada. E nessa luta, em suas frentes de trabalho, muitos têm adoecido e perdido a própria vida. Também queremos externar nosso apoio aos trabalhadores dos Correios, os petroleiros, os funcionários da Copel, da qual também eu sou uma enfermeira aposentada, e aos demais trabalhadores que em luta defendem seus direitos contra a privatização dessas empresas fundamentais para o desenvolvimento e a soberania do país. A CTB e seus sindicatos em todo o país integram uma luta pela vida. Condenam veementemente a postura insana e absurda do governo Bolsonaro diante dessa tragédia que abate milhares e milhões de brasileiros. Defendemos o emprego e a renda dos milhões que se encontram desempregados ou subempregados. Defendemos o fortalecimento do SUS em todas as instâncias e da assistência social como forma de enfrentar a pandemia e melhorar as condições para o atendimento da saúde da população. Defendemos também as micros, pequenas e médias empresas responsáveis pelo maior número de empregos em nosso país. Entendemos que os trabalhadores têm que ter segurança para ir ao trabalho e a responsabilização das empresas que não cumprem os protocolos de prevenção da saúde dos trabalhadores. Defendemos a unidade e conclamamos todas as forças populares e democráticas para defender a democracia ameaçada e os direitos dos trabalhadores. Quero agradecer, em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, do Paraná, a oportunidade de estar aqui com vocês, que represento com dignidade os anseios e os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Paraná. Muito obrigada. Obrigado, Vera Lúcia, representando a CTB. Agora vamos passar a palavra para o Márcio Killer, que vai representar a CUT, atual presidente da CUT Paraná. Márcio, boa noite. Boa noite a todas e todos. Queria me dirigir às centrais sindicais que aqui estão, a doutora Margarete Matos Carvalho, ao doutor Alberto, coordenador do Fórum de Liberdade Sindical, e a todos os demais que participam conosco desta segunda live que o Fórum de Liberdade Sindical promove para discutir o Covid. Por que essa live para nós é importante? Porque a gente caminhou muito pouco desde a primeira live até aqui com relação à nossa interlocução com os aparelhos administrativos, as prefeituras, com o governo do Estado. Nós buscamos construir soluções conjuntas, nos propondo a participar de comitês de crise, inclusive as centrais nacionais intermediaram aqui no Paraná um diálogo com o governador para que fosse construído aqui um comitê de crise, porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, compreendemos que, ao final de tudo isso, o legado das mortes, o legado da pandemia vai ficar para os executivos. Mas nós sabemos que enfrentar isso é responsabilidade de todos, é responsabilidade coletiva. Então, há necessidade, e nós colocávamos, de que não vamos esquecer que existe uma luta de classes, não vamos esquecer que existe uma luta socioeconômica para garantir condições de trabalho, para garantir melhoria para os trabalhadores e trabalhadoras, para garantir os seus direitos históricos. Mas nós entendemos que enfrentar a pandemia tinha que ser feito com responsabilidade e com a participação de todos, o que não foi feito. Os governos, tanto o Executivo Nacional, tanto o governo Bolsonaro como o Executivo Estadual do governador Ratinho, até então, somente davam ouvidos àqueles que são seus possíveis patrocinadores, dando ouvido ao empresariado, aos donos de shopping, aos donos de academia, fazendo com que a gente tivesse, ao invés de uma diminuição de casos, aonde no começo, lá em junho, quando nós fizemos a primeira live, o Paraná era um dos poucos, um dos últimos estados em número de casos e também em número de óbitos, né? E essa situação, a partir daquela flexibilização, aquela primeira flexibilização,
piorou as coisas e a gente passou, então, a compor um quadro dramático. E até hoje continua, né, segundo os veículos de imprensa, numa instabilidade dentro daquele platô que não se diminui, que não cai, que é aquele platô de vítimas que continua alto em alguns estados brasileiros, em poucos estão caindo, né? E tem uma alternância em alguns outros. Então, por que essa live para nós é fundamental? Para que a gente diga que nós fomos propositivos desde lá de trás. Nós construímos protocolos que os doutores Zurré e doutor Ruiz vão abordar um pouco depois. Nós fizemos ações aonde a gente tentou chamar esse diálogo, chamar essa interlocução. E ainda é tempo. Nós fazemos essa crítica do ponto de vista de que ainda é tempo de a gente construir soluções conjuntas. Nós entendemos que algumas ações são fundamentais serem colocadas na ordem do dia, porque enfrentar a pandemia, fazer com que os casos diminuam, fazer com que a doença achate a curva da doença, não quer dizer que nós saímos da crise. Essa crise é uma crise de média e longa duração e que nós precisamos estar preparados para dar para os trabalhadores as condições de enfrentar. A começar, por exemplo, o que as centrais falaram durante a reunião com o secretário de Estado sobre não permitir que se corte luz e água das trabalhadoras e trabalhadores ainda, porque o decreto acabou, já passou a ter. Agora, quem tem problema com água e luz tem que ir lá na Copel solucionar. A gente acha que a transição da crise ela precisa ter essa visão social de que as pessoas vão enfrentar ainda um período. Então, muitas das coisas que nós podemos contribuir numa questão coletiva ainda pode ser feita. E eu acho que essa segunda live vem a trazer esses elementos. Então, queria agradecer, em nome da Central Única dos Trabalhadores do Paraná, a todas e todos que nos veem aqui pelo Facebook e que você possa ter acesso, nos ajude a compartilhar e ter acesso à primeira live, né, de junho, início de junho, e nos ajude a compartilhar para que essa discussão importantíssima, porque os casos ainda aumentam bastante em frigoríficos, em empresas, em diversos lugares, então é necessário que a gente esteja atentos aos desdobramentos dessa crise. Por isso, essa live é fundamental e agradeço a todos que dela participam. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Agora, passamos a palavra para o Nelson, representando a Força Sindical do Estado do Paraná. Nelson, boa noite. Boa noite, ao companheiro Sandro. Eu quero iniciar a minha fala aqui em nome da Força Sindical do Paraná, representando nosso presidente Sérgio Bútica. Primeiro, agradecendo e parabenizando o MPT, o Ministério Público, na pessoa do doutor Alberto e doutora Margarete, por ter tido a coragem e no momento difícil que nós passávamos naquela época, das mudanças, a mudança trabalhista, onde a gente criou aqui o Fórum da Liberdade Sindical do Paraná, o primeiro e eu creio que o único, onde a gente começou a discutir as mudanças no mundo do trabalho, a necessidade da gente se adequar às mudanças, mas que a gente pudesse preservar os direitos da nossa CLT, da nossa acordo trabalhista e também pensarmos o novo momento do movimento sindical, no qual a mudança. Se nós não tivéssemos feito aquilo lá, como é que seria hoje? Então, a gente quer dizer aqui, sim, primeiro ao doutor Zurré, que é o nosso consultor do metalúrgico, ao doutor também Ruiz também, junto, aí eu quero dizer da importância do MPT, eu diria do Brasil, mas aqui do Paraná nesse momento, e dizer da importância do orgulho que nós temos do DIEESE do Paraná, da importância que nós sabemos, Sandro e também do Fabiano, do DIEESE para assessorar, e o sindicato, Hernando, eu tenho dito que o sindicato tem que se aprimorar e se absorver dos melhores advogados que tenha, do melhor corpo de imprensa, da questão econômica, e eu tenho dito na minha fala que na questão das contribuições sindicais, na questões das mensalidades, o que for, nós temos que ter as reservas e tem que ter um percentual guardado para os advogados e que tenha também a questão do DIEESE, que tem sindicato que, infelizmente, ainda hoje, doutora Margarete, o doutor Alberto também, tem sindicato que até hoje pensa que o sindicato, o presidente ou a diretoria é dona. Nós somos uma voz.
Por isso que o presidente Sérgio Butti, os metalúrgicos da Grande Curitiba e a Força Sindical do Paraná têm lutado para quê? Negociação direta, né? De hoje que nós fazemos negociação direta. E negociar direto, uma coisa é você negociar o direito do trabalhador, o salário. Agora, como é que você vai negociar aquilo que o nosso consultor, o doutor Zurré, fala? A vida. Como é que você negocia a saúde do trabalhador? Como é que eu vou saber se a sua saúde é melhor ou melhor? Como é que eu vou saber a fragilidade da mulher ou do homem? Como é que a mulher vai se dar bem na questão bancária, mas na questão da indústria? Como é que eu vou saber como é que a economia se dá hoje? O NPC que nós temos hoje, a inflação não se mede simplesmente pelo tomate e a cebola, mas a inflação que eu tenho do medicamento. A inflação que, como disse o Márcio, nosso presidente da CUT, grande amigo e liderança, que disse agora sobre a energia, sobre a água, sobre a vida. Então, é importante, nesse momento, eu quero dizer a todos os companheiros, meu amigo Edenilson, da Nova Central, meu amigo Hernande, que nós podemos falar que a dificuldade que tem o movimento sindical, mas nós aqui no Paraná, trabalhando com o MPT, com o Ministério Público, a Procuradoria, nós conseguimos avançar na questão política, muitas vezes na Assembleia, com a dificuldade que nós temos, mas conseguimos avançar. Com a dificuldade que nós temos junto ao governo do Estado do Paraná, nós ainda conseguimos avançar em algumas coisas. Tanto que nós conseguimos, doutora Margarete, nós conseguimos já por mais de 4 ou 5 reuniões, né, Hernande? Nós conseguimos segurar o Conselho do Trabalho para não se reunir enquanto o governo não assinasse o protocolo que viesse discutir a Covid. Se hoje nós temos uma assinatura que ainda tem que ser divulgada em diário oficial, nós podemos estar avançando, é porque nós, as 6 centrais, se uniram. Eu quero aqui agradecer a todas as centrais que entenderam esse momento. E eu quero dizer a vocês, se nós conseguimos também, doutor Roberto e doutora Margarete, discutir com a multinacional do tamanho da Renault, as 747 empregos e também a questão da Covid nas montadoras, nas indústrias, é graças também ao MPT e ao Fórum da Liberdade Sindical. Então, em nome do nosso presidente Sérgio Butti, eu quero dizer, em nome de todos os trabalhadores do Paraná, eu espero que a gente consiga essa unidade, conseguimos atravessar junto nesse momento de epidemia e que a gente consiga mostrar a importância do Ministério Público, o MPT, a importância do sindicato, das federações e das centrais nesse momento. Parabéns aos companheiros e vamos continuar nessa luta, sonhando que a unidade e a nossa persistência que vai fazer a diferença no futuro dos trabalhadores. Obrigado, Nelson. Nelson, representando a Força Sindical do Paraná. E agora, na sequência, passamos a palavra para o Denilson Pestana, presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores aqui no estado do Paraná. Boa noite, Denilson. Boa noite, doutora Margarete. Boa noite também a Vera e a Yara, companheira Puta, boa noite também ao companheiro José André, doutor Roberto, e também o doutor Roberto, que o sindical deu nossa estrutura técnica para algumas ações importantes do movimento. Quero aproveitar e convidar os trabalhadores do setor de turismo, hospitalidade, a FETEPAR, a FETEPAR, o rodoviário, nossa situação viária, também os trabalhadores da construção civil, sindicatos filiados na Nova Central, que não são federados, não ligados a nenhuma infração. Primeiramente, quero... Seu som está falhando, a gente não está conseguindo te entender. Fala mais perto do microfone. Opa, tudo bem. Ele está, não sei se é a internet, o que pode ser. Pode seguir. Eu quero, então, cumprimentar todos e todas, dizer do papel importante que o movimento sindical paranaense tem sido exemplo para o Brasil. Nós conseguimos aqui no Paraná, com a articulação do doutor, com a articulação do Fórum Paranaense das entidades da atividade sindical, construir um documento que tem servido de base para todas as categorias na ação voltada às nossas questões. Posso voltar, Sandro, num outro momento aqui, poder passar para frente aqui, eu volto na sequência. Vamos passar para frente, daí depois a gente volta com retorno contigo, tá ok? Por favor. Está falhando. Então, vamos passar para a Yara, representante da UGT Paraná. Boa noite, Yara.
Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar a doutora Margarete, o doutor Alberto, em especial, que são fundamentais no nosso trabalho do Fórum. Agradecer o Diese por tudo que tem feito, viu, Sandro? Principalmente você, aí que sei o quanto é sofrido, né? Está aí numa correria danada. E agradecer também o trabalho que a gente vem fazendo em conjunto com os companheiros. E em especial também os 2 médicos que estão aí nos ajudando nessa árduo trabalho que a gente vem fazendo, tentando minimizar os problemas com os trabalhadores. Nesse momento de retomada da maioria das atividades, a UGT vem intensificando a busca do diálogo de maneira ampla com os governos parlamentares, órgãos do Estado, empresas e organizações da sociedade civil. Entre essas ações, através do presidente nacional da UGT, o Ricardo Patá, representantes de outras centrais estiveram reunidos com o governo do Paraná, como o Nelson falou, onde foi solicitada a criação de um comitê para definir ações visando minimizar os efeitos da pandemia nos trabalhadores. Foi muito importante também a participação dos representantes das centrais no Conselho do Trabalho, na cobrança junto ao governador para que fosse atendida essa solicitação, o que ocorreu essa semana, quando foi instituída, através de decreto, o Comitê Especial de Proteção aos Direitos do Trabalhador para definição de um plano de ação. Somente através do diálogo e ações eficientes teremos a retomada das atividades com segurança. E outra coisa, gente, que eu queria aproveitar para falar aqui, que a gente, muitos acham que o movimento sindical não está fazendo absolutamente nada. Só que não tem conhecimento que a imprensa, infelizmente, boicota todo o nosso trabalho. Nós estamos aí numa luta todo dia, tanto de negociação, garantia de direitos, que acabou a ultratividade, estamos aí as negociações cada vez mais difíceis, a pandemia que a gente não consegue sensibilizar adequadamente os patrões para, né, prevenir o contato dessas pessoas, está aí o número de mortes dos trabalhadores, de contaminação. Então, a gente tem que aproveitar os espaços que a gente tiver para divulgar o trabalho do movimento sindical, porque realmente é muito difícil a gente ter esse espaço. E temos trabalho, sim, mas não temos como divulgar, a não ser entre os próprios trabalhadores, através do sindicato. E sem sindicato, não se tem garantia de negociação adequada. A gente sabe, patrão, empregado, negociar direto, não existe, não existe. Era isso, gente. Obrigada por todos vocês, para quem está nos ouvindo, assistindo, agradecemos a presença de todos. Obrigado, Yara, representando a UGT Paraná. E agora vamos passar novamente a palavra para o Denilson Pestana, presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores do Estado do Paraná. Denilson. O som está fechado, Denilson. Boa noite a todos e a todas, novamente. Quero cumprimentar aos meus colegas de central sindical, todas as centrais sindicais, que no Paraná tem sido um exemplo de unidade em busca da defesa da vida, do emprego, né, e do salário dos trabalhadores. Cumprimentar de forma especial a doutora Margarete, né, doutor Alberto Emiliano e também o doutor Zurré e o doutor Roberto, esses 2 últimos que foram peças fundamentais na construção daquilo que foi o pontapé inicial para a construção do nosso protocolo, do documento que está balizando a ação dos sindicatos, das federações, das confederações, né, na construção da sua ação sindical, com o objetivo de defender a vida dos trabalhadores de cada uma das categorias que nós representamos. Quero ressaltar aqui o papel fundamental do fórum que é coordenado pelo Ministério Público e pelo doutor Alberto Emiliano, que tem tido a sensibilidade e a liderança de nos reunir e discutir, construir ações que possam
com certeza, reduzir os riscos dos trabalhadores e também não permitir a redução de direitos. Também enaltecer a unidade das centrais sindicais no Paraná. Nós temos tido um papel fundamental nesse processo, cada um com as suas posições políticas, mas buscando sempre aquilo que é o mais importante para as categorias que nós representamos, que é a defesa dos interesses de cada um dos trabalhadores que nós representamos. Ressaltar o papel fundamental que a Yara já levantou aqui, e os demais companheiros também já falaram, que é a questão de pautar dentro do Conselho Estadual do Trabalho a questão da vida do Covid-19. O governo se mobilizou com as nossas centrais sindicais nacionais no mês de abril, né, assumiu um compromisso de criar um comitê de gestão de crise no Estado e, depois disso, sumiu, abandonou o debate em torno desse tema, ou seja, não pautou em nenhum momento essa discussão ao longo desse período. Nós, enquanto uma ação articulada das centrais sindicais, pressionamos o governo, conseguimos rever essa posição e hoje nós temos um comitê que já está assinado pelo governador, precisa só agora ter a tramitação burocrática dentro do Palácio Iguaçu para que a gente possa ter isso efetivamente criado, com a representação de todas as centrais sindicais que têm assento dentro do Conselho Estadual do Trabalho. Então, parabéns a todos que tiveram um papel determinante nesse processo, né, no sentido de garantir esse órgão que vai, junto com o governo do Estado e com os patrões, gerenciar a crise do Covid-19 aqui no Estado. É fundamental ressaltar também a ação das centrais sindicais em defesa do emprego, em defesa também do emprego de todos os nossos trabalhadores. Nós tivemos ações fortes em defesa do emprego, que permitiu a instituição das medidas provisórias, que criaram a possibilidade de suspensão dos contratos e também de redução da jornada com redução do salário. Esse permitiu aos trabalhadores ter alguma contrapartida, já que na primeira edição da medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro não previa nenhuma contrapartida das empresas, nenhuma contrapartida governamental. Essa ação foi fundamental para garantir os empregos de todas as categorias que nós representamos. Então, quero me congratular com todos os companheiros, agradecer os nossos filiados, a Federação do Turismo e Hospitalidade, do Transporte, da FETRACONSPAR e os demais sindicatos filiados da Nova Central, que não são federados. Podem contar com as centrais sindicais do Paraná e um forma muito especial com a Nova Central. Vamos juntos, vencer o Covid, combater os patrões mal intencionados e garantir emprego e renda para toda a nossa população. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Obrigado, Denilson, pela participação. Denilson representando a Nova Central Sindical dos Trabalhadores. Além das 5 centrais que falam aqui, além dessas 5, participa também do fórum a CSB, que infelizmente não está participando aqui da live, em função de outros compromissos, mas é importante destacar. Agora vamos passar a palavra para o Hernani Garcia, que é presidente da FETIA, Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação do Estado do Paraná, que aqui nessa live está representando todas as federações aí através da CFT, a Confederação das Federações do Paraná. Hernani, boa noite. Boa noite, Sandro, nosso companheiro do Diese, o Fabiano. Também cumprimentar, não vou citar o nome para não ocupar todo o meu tempo, os companheiros das centrais, em especial o Dr. Zurré, Dr. Roberto Ruiz, que lá de Santa Catarina participa aqui conosco, colabora no Estado. Também de forma muito especial o Dr. Alberto Emiliano, nosso coordenador no Fórum Sindical, e a doutora Margarete, nossa, hoje, chefe do Ministério Público no Estado do Paraná. Então, a satisfação estar com vocês nesse momento importante do Estado do Paraná, para a gente dialogar com os trabalhadores, com as nossas representações. Na CFT, nós coordenamos aí o trabalho das federações que, junto com as centrais sindicais, fazem esse trabalho no Estado do Paraná. Dizer da importância dessa nossa união no Estado do Paraná no combate, nesse momento, ao Covid. As federações têm se reunido constantemente e a nossa grande dilemática, o nosso grande problema nesse instante é essa demora do governo federal ou governo estadual em atender os anseios dos trabalhadores. Falar com os empresários via deputado, via Assembleia Legislativa, todo dia, toda hora tem recebido. Aos trabalhadores, precisou no Conselho Estadual do Trabalho a gente fazer trabalho tartaruga, que nem a gente faz nas fábricas às vezes, fazer um movimento para que a gente conseguisse um decreto para conseguir falar com os secretários.
ao ponto que, quando lá atrás, no mês de maio, conseguimos um decreto especial, uma resolução para discutir nos frigoríficos a questão do Covid, para reduzir o número de mortos, reduzir o número de doentes, infelizmente, com 15 dias, a pressão ou o lobby dos empresários, a gente viu cair essa resolução, e foi com isso que o Estado, de novo, reingressou nesse grande número de mortos no Estado do Paraná e de doentes, né? Essa curva não para porque o Estado do Paraná não testa, não cobra das empresas responsabilidade. E aí, o Ministério Público, com as suas limitações perante o Judiciário, que fica ouvindo aí esse calhamaço de papéis que as empresas estão fabricando até conseguir dirimir isso, até conseguir esclarecer essa papelada que tem construído, aí as federações, os sindicatos têm toda uma dificuldade para reduzir. Mas diz sempre o ditado, antes tarde do que nunca a gente ainda consiga salvar vidas. Essa é a esperança nossa das federações, das centrais, junto com o Ministério Público, junto com os médicos, junto com os técnicos, para a gente possa reduzir e, quem sabe, né, a gente não deixar que tenhamos outros colegas, outros companheiros mortos aí dentro das indústrias que nem a gente está vendo e que poderia ter evitado. E nós, com certeza, vamos cobrar a responsabilidade de secretários do Estado do Paraná, do governo do Paraná, em relação a essas mortes que ocorreram e esses números de doentes. Então, não a continuidade desse platô parado que está com essa quantidade de mortos. Essa é a grande reivindicação das federações, junto com o DIESE, com assessorias, que a gente consiga delimitar e fazer com que a gente reduza essa situação calamitosa que está o Estado do Paraná. Essa é a luta das federações, dos sindicatos e das centrais. Obrigado, Hernani, pela participação, representando as federações aqui do Estado do Paraná. É importante destacar que, além das 6 centrais, né, que participam do fórum, e a gente está discutindo também a ampliação dessa representação na coordenação do fórum, de mais centrais participarem diretamente do fórum, as federações e também os sindicatos independentes, né? Aqui na coordenação, no Estado do Paraná, quem que participa é o Bittencourt, representando o SENGE, o Sindicato dos Engenheiros, e também a Olga, que é do Sindsaúde, né, dos trabalhadores aqui da saúde, dos servidores públicos estaduais da saúde aqui do Estado do Paraná. Antes de passar a palavra para o doutor Zurré e o doutor Roberto Ruiz, acho que é importante resgatar toda a luta que a gente está fazendo, desde a reforma trabalhista, e principalmente agora no momento de pandemia, das centrais sindicais, das entidades sindicais, e tentar, de certa forma, proteger o trabalhador. Estamos observando várias iniciativas do governo para tirar o sindicato, para tirar o papel do sindicato, né, para não defender o trabalhador. E eu sempre venho falando que, desde o início, que essa pandemia também acaba sendo uma oportunidade de mostrar a importância do movimento sindical na defesa dos trabalhadores. Né? Tendo em vista isso, o DIESE fez um levantamento com relação às negociações neste ano, e a gente observou que, de quase 8 mil negociações que o DIESE analisou, mais de 55% dessas negociações analisadas tinham cláusulas relacionadas à Covid. Aí demonstra a importância do movimento sindical para a defesa do trabalhador, da saúde do trabalhador também, não só a questão salarial, mas da saúde e das condições de trabalho. Acho que é importante colocar isso. E agora vamos passar a palavra para o doutor Zurré, né, que ajudou a construir aí o protocolo que o Fórum debateu e aprovou e vem indicando para as várias entidades aí sindicais do Estado do Paraná como algo importante a ser seguido. Boa noite, doutor Zurré. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos e a todas. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento pela oportunidade ao Fórum de Liberdade Sindical, cumprimentar aqui a doutora Margarete, grande amiga, né, que tem a direção do Ministério Público aqui no Paraná, doutor Alberto Emiliano, que coordena o fórum, e a todos os companheiras das centrais sindicais, né? Nós vamos aqui tentar passar uma mensagem um pouco, fazer uma abordagem um pouco sobre essa questão desta pandemia, né, que tem atingido a todos nós, a todos os cidadãos brasileiros, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, mas que chegou para nós um pouco depois, né, do que atingiu aí outras partes do mundo. Infelizmente, para nós que somos da área de saúde, é uma situação bastante preocupante, né, como para todos, mas para nós fica
uma situação em que nós temos que lidar com duas coisas, né? Onde você tem que lidar com a questão da saúde, a questão da vida, e você tem que enfrentar muitas das questões que é a questão econômica, né? E aí você tem que lidar assim, o que é mais importante, né? Que as pessoas vêm no confronto com a gente, que o que é mais importante é a fome, né? Ou é o vírus que mata, né? E o que mata mais? Será que vai matar a fome ou vai ser que vai matar o vírus? E o que nós temos que lidar mais? É lidar com a questão econômica, que é com o desemprego, ou é o vírus que está aí mutilando no sentido, acabando com as famílias, né? Acabando com a vida das pessoas. Então, esta é uma situação bastante difícil, né? É um dilema que nós vivemos no dia a dia, e é um dilema muito difícil que nós ainda persistimos no Brasil, né? Apesar das pessoas ainda acharem que a coisa passou, que estamos tranquilos, né? Que você pode observar, mesmo em Curitiba, você pode observar que parece assim que estamos muito tranquilos, que está tudo bem, que já passou a onda, como diz. Você pode liberar a tela para mim, para eu compartilhar um texto? Não sei se está liberado já. Então, eu queria, num primeiro momento, eu queria mostrar para vocês, né, nesta live dos trabalhadores da pandemia, como que está a situação da pandemia aqui no Paraná, aqui no Brasil, né? E mostrar para vocês aí que situação que nós estamos vivendo e qual é a perspectiva, né, que nós temos, então, desta, vamos dizer assim, desta pandemia, vamos dizer. Então, para ter uma noção para vocês, para ter uma ideia do que está acontecendo ainda, pessoal, vocês devem ter visto, né, que esta situação, desculpem, que esta situação na Europa, que começou bem antes do que no Brasil, e que parece assim, que terminou na Europa, mas ainda continua acontecendo casos na Europa, né? Vocês devem estar acompanhando que tanto na Espanha, como na Itália, como na França, né, tem acontecido casos, e muitos casos estão acontecendo a cada dia, né? Então, são 1.000 casos, são 5.000 casos que são diagnosticados, né, de contágios ainda que continuam acontecendo em determinadas regiões da Europa. Tem vezes que é na Alemanha e tudo mais. Então, a gente tem ainda que tomar muito cuidado. Então, se em países onde diminuiu o número ainda continua tendo, imagina aqui nós, ainda que vivemos com isso, né? Lembrar para vocês que hoje mesmo nós estamos vivendo ainda na Europa, casos, mesmo que sejam casos isolados em estudos, casos de reinfecção, né? De pessoas que já tiveram a Covid e que agora estão tendo detectados que elas tiveram uma nova infecção. Apareceu na Bélgica, na Holanda, depois de um caso que foi noticiado, que foi divulgado de ter acontecido em Hong Kong. Então, essa é uma situação bastante preocupante. Vocês podem ver que no Brasil nós continuamos tendo mais de 115.000 mortes, né, pelos dados de hoje, a 13h, mais de 3.600.000 infectados, uma média aí, né, de 37.000 casos que são infectados por dia, apesar de ter uma diminuição em 13% na média diária dos últimos 14 dias, mas o número de mortes ainda continua alto, a média diária de 970 dias. Então, nós vivemos ainda, mesmo que tenha aí uma queda de 3% em relação aos últimos 14 dias, nós temos um platô muito alto. E este platô, que é vamos dizer assim, é uma reta, vamos dizer, dos números de casos, né? Uma estabilidade, é um platô ainda próximo de 1.000. Então, isso é muito preocupante, né? Porque em qualquer epidemia de qualquer doença, nós temos que quebrar
esta alavanca que está sustentando este platô tão alto. Então, nós temos que entender que em qualquer situação, em qualquer risco, isto pode aumentar rapidamente, né? Isto pode gerar um novo surto, uma nova epidemia muito grande. Então, lógico, para quebrar isto, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, que é o quê? É não ter contágio, é continuar se afastando, é continuar a não ter proximidade entre as pessoas. No Paraná, pessoal, a situação também não é uma situação de tranquilidade, né? Nós chegamos aí com 117 mil casos no Paraná, né? O Paraná teve um aumento nesse final de semana, de ontem para hoje, né? Teve um aumento de 1.500 casos, 51 mortes, de acordo com o caso, com o relato da 13h. Nós chegamos a 119 mil casos até hoje à tarde, com 3 mil casos de óbitos já da doença, né? Então, foi mais. Segunda-feira, nós estávamos com 2.900, agora estamos com 3.024. Houve um aumento do número de diagnósticos, houve um aumento do número de óbitos. Então, vocês podem ver aqui nesse gráfico que nós estamos, nesses dados, que nós estamos ainda com um número alto aqui também no Paraná. E vocês podem observar que a curva aqui, só para vocês terem uma noção, nós temos uma curva ainda de casos acumulados, né? Por mais que ela esteja aqui tendo vamos dizer assim, não está tão crescente, mas ainda é de se preocupar, né? E vocês podem ver que o número de óbitos aqui de 35, de ontem para hoje, foi para 51, como nós mostramos, né? Então, a média de casos, né, realmente ela baixou, porque ela estava subindo, houve uma queda, né? Mas não é uma queda para ficarmos tão tranquilos, né? É uma queda para que a gente deva continuar se cuidando. E eu acho que a população tem tido informações erradas, a população está se sentindo muito tranquila, né? As pessoas estão ainda se aproximando, não estão tendo o devido cuidado. E isto é até por desinformação e por falta ainda de confiança nas informações que circulam ou por medidas equivocadas que muitas vezes são tomadas, né? Vocês podem ver aqui que, lógico, os óbitos estavam crescendo, caíram, né? Mas aqui nós tivemos, agora, nesses dias, uma alta, né? Para 50 e poucos casos. Então, nós vamos ter aqui um número que sobe, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês, por isso que eu trouxe esses gráficos, eu sei que não é uma coisa muito... pode até não ser muito didática, mas é só para mostrar um pouco para vocês que este lado aqui, este azul com lados de óbitos e casos masculino e aqui feminino. Lógico que os casos estão muito mais acontecendo em casos masculinos, mas eu quero mostrar o seguinte: a faixa etária que mais está tendo nos masculinos, a faixa etária que mais está acometendo é a faixa etária de 20 a 49, 50 anos. Então, vocês podem ver que está ficando doente, que está tendo um quadro de doença, quem tem de 20 a 50 anos. Então, nós podemos observar que a idade produtiva, que são pessoas que estão trabalhando, é que está se acometendo da doença. E também aqui você pode observar, né, que aqui as mortes, mas lógico, está morrendo mais gente de 50 a 80 anos do sexo masculino. Do lado aqui das mulheres, também, lógico, está ficando doente mais mulheres de 20 a 50 anos. Então, se nós pensarmos que esta é a população trabalhadora, né? E a morte está ocorrendo de pessoas de 50 a 80 anos também. Então, morre pessoas com mais de 50 anos, né? E aqui também fica doente, né?
pessoas com entre 20 e 50 ou 60 anos. Então, afasta-se mais do trabalho e são essas pessoas em idade produtiva que estão adoecendo, né? Então, vocês podem ver assim, que nos casos, né, de doenças, né, como eu mostrei agora há pouco para vocês, né, nos casos de masculinos, né, então nós temos aqui casos que nós temos a média de idade, né, de 39 anos, né, no caso de idade, e a média dos óbitos é 68 anos. Bom, o que a gente gostaria aqui de mostrar para vocês é uma fala, inclusive, do diretor-geral da OIT, que ele coloca a seguinte questão, que isso é importante diante deste ataque que nós temos da pandemia no mundo do trabalho, que ele coloca que, nesta era que é marcada, então, pela Covid, o nosso grande desafio que nós estamos vivendo é encontrar uma maneira de proteger a nós mesmos e as nossas famílias contra o vírus. Mas o nosso desafio, além de nos proteger contra o vírus, é também de manter os nossos empregos. E é este o desafio que nós estamos vivendo. Então, com a batalha contra a Covid-19, ainda nós não vencemos, né? E foi instalada a ideia de que o que nos espera após a vitória é um novo normal, né? Na forma de organizar a sociedade e na forma de como nós vamos trabalhar. Então, quer dizer, é uma nova forma de um novo normal que vai acontecer depois que nós vencermos toda esta pandemia. É a pós-pandemia. Esta pandemia, ele diz que revelou a maneira mais cruel e extraordinária, a precariedade e injustiça que está ocorrendo no nosso mundo do trabalho. Trata-se, como ele diz, da dinâmica descontrolada da crescente desigualdade, que significa, se em termos médicos, né, o vírus, né, se significa assim, que se em termos médicos, o vírus não discrimina as suas vítimas. O vírus ataca quem estiver pela frente. Mas, em seu impacto social e econômico, ele discrimina brutalmente os mais pobres e os mais vulneráveis. Então, isto é o que nós estamos observando, né? É isto que nós estamos vivendo, é isto que está acontecendo. Infelizmente, né, nós temos aí uma pós-pandemia que nós não sabemos o que vai acontecer pela frente, né? A perspectiva é que não haverá uma volta ao antigo normal, né, no futuro aí próximo. Neste momento, né, próximo, não é possível nós pensar em erradicar a doença. Nós estamos esperando aí que venha o milagre da vacina. Nós precisamos aprender a conviver com esse vírus, né? E para superar o atual surto na nossa região, vai levar um tempo ainda, né? E vai agir ainda, e vai exigir ainda compromisso de governos e indivíduos, né? Nós temos que, isso é fundamental, é resgatar a confiança e a credibilidade, né? Porque a população perdeu isso. Nós necessitamos, nesse momento, de repassar mensagens, de resgatar atitudes que são fundamentais à situação que nós vivemos, né? Nós precisamos restabelecer a confiança entre os governos e a população em todos os níveis, né? Sem a liderança clara e uma determinação política, as sociedades poderão ir de quarentena em quarentena com um impacto profundo na economia, né, e na vida das pessoas. Um exemplo, nós estamos sem liderança no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde hoje ele não é liderança e não é referência para a população. Então, diante dessa situação, os trabalhadores precisam ter um protocolo para conter essa propagação do vírus, e nós começamos a pensar. Nós precisamos de locais de trabalho cada vez mais rigorosos na proteção da saúde do trabalhador.
e nós criamos algumas ideias de objetivos e principalmente de princípios que esses ambientes de trabalho e que estas empresas precisam seguir. Essas empresas e os sindicatos, os trabalhadores, as organizações dos trabalhadores devem exigir das empresas que elas garantam condições de trabalho com níveis adequados de proteção para os trabalhadores para que evite o contágio do coronavírus. Porque não dá para separar, né, o ambiente, porque diz assim, o contágio é comunitário. Não tem separação do comunitário e do ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, onde é fechado, onde foi criado um ambiente para as pessoas trabalhar muito próximas uma da outra. Daqui a pouco o Roberto Ruiz vai falar, o doutor Roberto vai falar como que foi criado o ambiente de um frigorífico para trabalhar, né? Portanto, esse protocolo tem que ser acordado entre as partes, né? E tem que definir procedimentos de medidas para combater e limitar a disseminação do vírus no ambiente. A gente sempre diz o seguinte, se a empresa não determinar e não aceitar esse protocolo por acordo, não deve funcionar. E é isso que a gente tem dito, mas, infelizmente, não estão nos ouvindo. Está aí o que o Hernani falou, né? Nós lutamos para que os frigoríficos não funcionassem, o Ministério Público agiu e nós ficamos a ver navios, né? Derrubaram todos os protocolos e as portarias. Deve-se estabelecer regra de um protocolo, de um comportamento uniforme entre contratantes e contratada. Trabalhador é um só, né? O indivíduo é um, o cidadão é um. Não é porque é de uma contratante ou de uma contratada, não tem portas diferentes. As empresas devem reorganizar o trabalho, devem avaliar os riscos, devem encontrar soluções mais adequadas para que garanta a continuidade das atividades produtivas com mais segurança. Deve readequar, deve diminuir o número de pessoas para trabalhar, diminuir a produção, por que não? Né? Então, o mais importante desse protocolo, que deve ser estabelecido, é garantir o envolvimento dos representantes sindicais internos nas empresas e as CIPAs para que possam participar das discussões e avaliação dos processos de contingência que tem que ser elaborado coletivamente. As medidas preventivas, elas têm que ser elaboradas com a participação dos representantes sindicais e das CIPAs que são presentes no local de trabalho, para que a medida seja adotada, possa ser compartilhada e tornada mais eficaz. Se não tiver participação do trabalhador, ela não é eficaz, pois a contribuição da experiência do trabalhador, pessoal, ela tem que ser levada em consideração, assim como a especificidade, né, a realidade de cada produção, de cada unidade produtiva, porque tem que levar em consideração a avaliação e o olhar individual e coletivo. Ok? E aí a gente tem alguns critérios que tivemos muita resistência na área metalúrgica, por exemplo, para ser adotada, mas nós fomos firmes, né? O diretor que está aí, o Nelson, ficava na frente das empresas e batendo e falando. Antes e durante o deslocamento das pessoas para o centro de trabalho, ele, antes de sair de casa, ele tem que, assim, ele não deve ir para a empresa se ele tiver algum sintoma, né? Se ele, puxa, eu já passei do meu tempo, vou terminar já, Sandro. Trabalhador, se tiver algum sintoma, não tem que ir. Se ele teve contato próximo com algum caso confirmado ou suspeito, e se ele pertencer a grupo de risco, como hipertensão, diabético, tiver mais de 60 anos, ele não deve ir para o trabalho. Não tem como, não deve ir. Essas pessoas têm que permanecer em casa. Se ele vai ser deslocado, se for com o ônibus da empresa, ele tem que ser medida a temperatura. Se tiver com alteração, não deve ir, né? Na entrada da empresa também tem que ser visto temperatura, né? Tem que verificar se tiver com temperatura alterada, não vai entrar. No acesso de vestiário, tem que ter escala, não pode ter aglomeração, né? Ele não pode ficar cumprimentando. Tudo isso tem que ser orientado, né? Durante as atividades do posto de trabalho,
tem que ter distanciamento entre as pessoas, mais de 2 metros. O vestiário não pode entrar todo mundo ao mesmo tempo, tem que ter organização, né? As medidas têm que ter 2 metros, no mínimo 1,80 m, tem que ser mantido entre as pessoas para trabalhar. As empresas têm que readequar isto, né? Então, estas são questões que têm que ser levadas em consideração. Para finalizar, nos refeitórios, não é para ter self-service, né? A área de alimentação não pode ter aglomeração. Tomar cuidado na hora de troca de turno, chegada de ônibus e saída, fica aquela aglomeração, daí começa a se transmitir, começa a ter contato, começa a ter... Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que, assim, para finalizar mesmo, as empresas têm feito seus protocolos, os sindicatos têm enfatizado, têm discutido, e eu acho que isso tem sido feito, pelo menos nas médias e grandes empresas. Me preocupa as pequenas e médias empresas, aí também algumas médias empresas. Para finalizar, eu queria deixar assim, o que nós aprendemos, o que vamos aprender com tudo isso, para que a gente deixe para o futuro dos trabalhadores na pós-pandemia. Nós não podemos deixar isso, passou, joga fora tudo isso que nós aprendemos. Nós precisamos aproveitar isso para o futuro dos trabalhadores. Desculpe que eu passei aí um tempo, Sandro, desculpa aí que eu acabei avançando um pouquinho no tempo aí da minha fala. Tranquilo, doutor Zorré. Acho que é um tema muito importante, que é muito importante aprofundar esse debate, né? Até ter outras oportunidades para a gente aprofundar mais essa informação. Porque a gente escutar um pouco dos trabalhadores, das pessoas para debater, né? Sim, com certeza. Vamos passar de imediato a palavra para o doutor Roberto Ruiz. Boa noite, doutor. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. Aqui, em nome do Sandro, cumprimento a todos. Eu vou fazer um resumo, né? Porque nós temos o Zorré, nós estamos se aprendendo a se virar mais nos 30, né, Zorré? Se virar nos 15, nos 10, né? É mais uma habilidade que a gente tem que desenvolver na pandemia. Mas vamos cumprir essa tarefa, vamos aprender. Vamos lá, né? Para isso, eu vou resumir um pouquinho o histórico. Eu estava pegando aqui que logo uma vez que eu falei com os sindicalistas, eu meio que sistematizei em três pontos a questão para entender um pouquinho melhor esse Covid, que foi como eu fiz e como eu li, inclusive, e ajuda bastante o raciocínio. E eu vou pegar isso e vou reprisar, mas não a mesma coisa, porque isso eu fiz há 3 meses. E é incrível como a ciência avança, enquanto, no geral, e em especial nesses tempos de Covid, né? Como é que hoje eu estava comentando com uns amigos que a gente não sabe muito ainda sobre Covid, sobre essa pandemia. Mas quem se lembra em março, então, como é que a gente estava? A gente não sabia nada em março, né? A gente estava andando no escuro, uma estrada aí com fusquinha, sem farol à meia-noite, com chuva. E hoje, pelo menos, a ciência já avançou bastante e já sabe nos orientar alguma coisa. Então, desses 3 aspectos importantes para a gente pensar a questão da Covid-19. Primeiro, a vacina. Vacina a gente não tinha perspectiva, agora nós temos. São 170 vacinas quase que estão inscritas em pesquisa, dos quais 10 são muito promissoras, e inclusive o Paraná, né, fechou com a russa, aí, o governador Ratinho Júnior fechou com a vacina russa, que sofre críticas porque pulou algumas etapas, mas, enfim, se for bom para os russos, se for de verdade, que venha a vacina russa, né? Essa é a questão. Assim como o Trump fechou com a questão ali da AstraZeneca, da inglesa, e veja que interessante, ontem eu estava numa discussão sobre essa questão da América Latina e a sua relação com a América do Norte. Nós somos ligados à Internacional da Alimentação, que é o ITA, e se há uma coisa que pode mudar o panorama da eleição ali na América do Norte, é a vacina. Porque o Trump está ficando tão desacreditado que se ele conseguir a vacina antes da eleição,
e aí depois é outra discussão, né, Sandra, de geopolítica, aí, isso pode mudar a correlação de forças eleitoral lá e o Trump pode ser reeleito. Uma reeleição que era segura, antes de tudo isso, ou razoavelmente segura, e agora é um tanto quanto muito insegura. Então vejam do que nós estamos falando, não estamos falando de medicina só, estamos falando inclusive de geopolítica. Isso sem falar nas 4 vacinas chinesas que estão avançadas, e em Cuba, e 2 são extremamente promissoras. E aí, falando de geopolítica, se a gente for lá para o documento A Nova Rota da Seda, onde a China está se colocando para o século XXI como uma grande potência hegemônica mundial, vamos entender por que a China investe em ciência assim, e nessa oportunidade de pandemia que ninguém imaginava, de Covid-19, se coloca dessa forma. E fechando essa questão das vacinas ainda dentro dos promissores, Cuba, que esta semana vocês devem ter visto, está lançando sua vacina. E não por acaso, não sei quem viu o nome da vacina cubana, ela chama Soberana 01, é o nome da vacina cubana. Então, veja, às vezes a gente acha que depende de medicina, que Lerdor tem inflamação de tendão e que bom, e vai dar remédio, mas existem muito mais coisas, né, por trás dessa organização que nós temos. Então, em termos de vacina é isso. Em termos de tratamento, o que nós temos aí? Até hoje, neste momento, não temos tratamento para a Covid-19. Vamos torcer para que sigamos com 80% dos casos que são leves ou assintomáticos e vão muito bem, e vamos tratar cada vez mais as sequelas dos 20% que são graves, né? Eu ainda ontem recebi um post, e acho que todo mundo recebe post, fake news todo dia, que dizia o seguinte, trazia um anúncio da gripe espanhola de 1908 e dizia o seguinte, hidroxicloroquina, dizia assim, em 1908 na gripe espanhola, olha o que já indicavam, hidroxicloroquina, e meio que seria assim um post em apoio ao presidente da República do Brasil, né? O problema desse post é que a hidroxicloroquina foi criada em 1946 pela Bayer, né? Então, além de tudo isso, além da gente não ter uma liderança firme, a gente ainda tem uma invasão de mentiras, porque fake news é isso, né? É um nome elegante da gente dizer que o mentiroso está espalhando mentira. Então, esse cenário é complicado. E aí a gente pergunta, tem tratamento ou não? Eu sou médico e atendo por teleconsulta, inclusive, Covid. E aí, do ponto de vista da cloroquina, por exemplo, eu tenho uma firmeza muito grande, dizer, olha, não tome, porque primeiro que a ciência não comprovou que não tem resultado, e segundo, que há efeitos colaterais. Para algumas pessoas que têm uma alteração elétrica no coração, pode fazer mal, e pode dar arritmia, e pode morrer. Ah, mas isso são casos mínimos. Mas se for com seu pai, com a sua mãe, com você, ou com seu filho, não vai ser caso mínimo. Então, é obrigação nossa dizer isso. Ah, mas o Bolsonaro tomou, e ninguém falou, disse, eu li, e isso é um fato, que tinha uma ambulância UTI na porta lá, e que ele fazia 2 eletrocardiogramas por dia. Por isso que a gente dá hidroxicloroquina, eventualmente, para quem está internado. Porque quando a pessoa está internada, está monitorado. Mas em tratamento nós não temos essa perspectiva. E eu já nem falo para as pessoas, vou tomar zinco. Toma, porque zinco faz bem também, né, gente? Então, só não tome em excesso, porque pode fazer mal. Tomar vermífugo, é difícil, né? Mas um tratamento possivelmente promissor é o com plasma, que o Instituto Vital Brasil e o Butantan estão avançando nisso, e pode ser um tratamento. Mas até o momento, nem vacina, nem tratamento. Sobra o quê? Sobra prevenção. Prevenção é fundamental. É isso que nós temos que fazer. E prevenção se faz com alguns grupos de ideias que estão muito bem organizados no protocolo, como o Dr. Zurré descreveu ali. E eu acho que para o movimento sindical do Paraná, em especial, que tem esse protocolo nas mãos, eu acho que é uma ferramenta fantástica para se trabalhar, porque se a gente não tem vacina, não tem tratamento, a gente vai trabalhar a prevenção, e a prevenção se faz fundamentalmente com organização. Como organizou aquela resolução 855 do Paraná, que eu participei com vocês do movimento, que
chegou nela, na publicação, e digo, uma resolução espetacular, uma resolução protetiva, tão protetiva que não resistiu 15 dias, né? Infelizmente. Por quê? Porque, como eu digo, às vezes a gente acha que é uma questão de medicina e de saúde, mas não é um jogo muito forte, muito potente de interesses que se tem por trás de determinadas coisas. E aí, em plena pandemia, quando o Zurré lembrou, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que diz, olha, não é uma guerra entre saúde e economia, né? Porque a economia está difícil mesmo, os empregos estão acabando, a precarização está aumentando. E vejam o que acontece em frigorífico, o Hernani pode falar isso por experiência, né? Tem que brigar para não fazer banco de horas, para não fazer hora extras, tem que brigar para não trabalhar sábado e domingo, porque enquanto a economia está diminuindo muito, né, e tornando-se mais lenta, os frigoríficos estão exportando, aumentaram, praticamente todos os frigoríficos aumentaram o seu lucro. E nós entendemos que não há, se é trabalhador essencial, se é uma função essencial da sociedade, assim como nós, profissionais de saúde, estamos trabalhando em linha de frente durante a pandemia, os trabalhadores da alimentação também. Ora, mas com seus direitos preservados, mais do que isso, com sua proteção. Então, este protocolo, que vocês até citaram que o Zurré e eu fizemos, e eu tenho aqui que fazer justiça, quando eu cheguei e fui conversar com o Zurré, já estava 90% pronto, né? Eu dei apenas alguns ajustes, mas com toda a generosidade que é própria do Zurré, me convidou e me aceitou para assinar junto esse protocolo, que para mim é uma honra tremenda, e, sobretudo, porque é uma ferramenta que a classe trabalhadora paranaense, e dá exemplo para o Brasil, tem que tomar em mãos. Então, até uma sugestão aqui, do Rei e os presidentes das centrais, Márcio, Nelson, todos aqui, né? Quem sabe se não faz uma live, um curso de 2 horas e meia, para que se apresente esse protocolo, para que as pessoas se apropriem, o dirigente sindical se aproprie desse protocolo, para que o dirigente sindical, de onde tem frigorífico, por exemplo, de onde tem uma grande indústria metalúrgica, leve esse protocolo para o Conselho Municipal de Saúde e diga se há uma disputa do capital aqui que quer expor os trabalhadores, né, que vão fazer, os donos dos meios de produção vão fazer passeata dentro dos seus carros para pedir que os trabalhadores fiquem se expondo dentro dos ônibus, mas a classe trabalhadora traz aqui uma ferramenta importante, porque esse protocolo, gente, ele protege, como o Zurré descreveu ali. Então, talvez uma coisa importante e bastante interessante para depois, para vocês pensarem, seja isso, seja fazer um curso. Eu tive a experiência da NR36, tive a honra de ser membro da comissão que criou a NR36 de frigorífico, o Hernani batalhou muito, inclusive, sempre muito presente lá também em Brasília. Em Curitiba tivemos reunião da comissão de criação, e depois foi muito interessante que uma coisa, né, e a elite brasileira, ela tá acostumada a tratar a classe trabalhadora como o burro, eles não sabem e tal. Quando as pessoas conhecem as coisas, elas se apropriam das coisas. Então, depois que o Hernani fez até uma cartilinha bem legal e distribuiu, rodou o estado onde tinha frigorífico e distribuiu sobre a NR36, gente, o trabalhador mais simples lá de frigorífico, ele sabendo como era o direito dele à pausa, ele exigia, porque aí ele tinha informação a respeito disso. Então, esse protocolo, eu acho que tem que ser melhor divulgado, mais bem trabalhado e formado. Nós estamos fazendo agora uma outra iniciativa, que é um mini curso sobre prevenção em frigoríficos, a partir de uma live que nós tivemos, gerenciada via Brasília, e com alguns fiscais, com advogados, nós estamos organizando esse minicurso, até a Federação do Paraná é uma das entidades que está bancando esse minicurso. Por quê? Justamente porque nós acreditamos nisso. Quando a gente leva a informação para as pessoas e diz que o direito dela não é morrer de trabalhar, não é ser escravo, não é nada disso, as coisas avançam, as pessoas
tomam isso para si, ainda que seja uma evolução lenta, né? Porque nesse momento no nosso país, a regressão civilizatória, na minha opinião pessoal, é tremenda, né? É tremenda. E aí alguém fala, mas já vai falar aí do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro é só o presidente que elogia um torturador como o Ustra, né? Fazer o quê? Ou que dizia que uma mulher, uma deputada, amiga não, né? Uma deputada lá do Congresso não merecia ser estuprada porque não era tão bonita. Quer dizer, essa tragédia que é o presidente brasileiro, na minha opinião pessoal, e isso é uma das coisas que leva a nós termos esse número que nós temos aqui. Se a gente não tem uma unidade, nesse momento, as pessoas precisam de um líder com mão forte. E se o líder com mão forte massacra o seu povo, é complicado o resultado. Eu tenho um amigo que está em Portugal e foi embora daqui, se aposentou e foi embora, e ele é jornalista, e ele diz o seguinte, Roberto, só depois que a gente sai do Brasil que a gente entende que manicômio que esse país virou, porque lá em Portugal, tirando um ou dois deputados muito loucos e que vira e mexe são enquadrados, o presidente é socialista, né? E o governo é socialista. Todos os partidos apoiam a unidade na gestão da pandemia, de esquerda, direita e tal, e sem nenhum problema. Que é o que nos falta aqui, essa grandeza de líderes, líderes não oportunistas, porque ou são esse padrão, né, de entender a sociedade a partir de um torturador, ou são extremamente oportunistas. Muito embora nós tenhamos homens públicos muito sérios. Mas, enfim, para encerrar aqui, eu ficar no meu tempo, que está quase lá, eu acho que, e deixo essa proposta para o fórum, né, pensar aí nesse curso de formação mesmo para dirigente sindical, e que é isso uma das coisas que avança. Encerrando, então, até estou vendo aqui a doutora Margarete do Ministério Público, até para dizer também que nós temos um projeto aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a Unesc, que é lá do sul de Santa Catarina, que ficou rotulado como um projeto de testagem em massa, em frigoríficos. E hoje a gente, rediscutindo o projeto até ontem, por conta desses casos que estão reincidindo, né, tá se infectando pela segunda vez, o nosso projeto era, e não conseguimos financiamento ainda até hoje desse projeto, mas seguimos tentando, era justamente isso, de tratar a imunidade. Porque, vejam, passado toda essa questão que a gente está falando da prevenção e tendo vacina, ainda vamos ficar aí com um passivo das famílias enlutadas, dos transtornos psíquicos. Olha só, eu estou vendo que o Anderson está aqui lá de Rolândia, aqui na live, né? E hoje mesmo ele me pediu, eu faço assessoria lá para ele, faço telemedicina, e aí a gente agenda um horáriozinho na semana para atender, e hoje ele me pediu, por favor, dá para atender hoje um trabalhador mas ele está mal, teve Covid? Não, ele já teve Covid há um mês, está bem, não tem nada, mas ele simplesmente, ele travou e não vai trabalhar hoje, e travou, foi lá no pronto-socorro, e já pegou uma receita de antidepressivo. Então, vejam quantas sequelas mais nós não vamos ter por conta disso que estamos vivendo. Mas, para encerrar, vamos viver da esperança de que outras sequelas mais nós teremos, que é o aumento da solidariedade, né? Que a confiança num sistema público e universal de saúde, como o Sistema Único de Saúde brasileiro, que é um exemplo, e que é, inclusive, a confiança na ciência, deixar de acreditar nessa ignorância que é contra livros, que é a favor de estupro, que é isso? Vejam a tragédia que vivemos semana passada, uma menina de 10 anos ser chamada de assassina, né? Que manicômio que virou esse país. Então, assim, para encerrar, eu acho que é a oportunidade da gente racionalizar, inclusive, e aumentar a solidariedade. E um dos pontos fundamentais para a gente fazer isso é, sem dúvida nenhuma, a formação. Nós temos que formar as pessoas. Voltando, então, e encerrando na questão do protocolo aí que fica a proposta. Um abraço.
Obrigado, doutor Zurré. Acho que é importante essa questão do protocolo, de a gente divulgar esse protocolo, né, e dos dirigentes sindicais se apropriarem desse protocolo que foi construído aí pelo doutor Zurré e pelo doutor Roberto. E até agradecer, né, aqui estou abusando um pouquinho em nome das centrais, do movimento sindical, pela construção desse protocolo, que eu acho que é muito importante, e é importante a divulgação e a apropriação desse material produzido aí por vocês. Agora, de imediato, vamos passar a palavra para a doutora Margarete Matos de Carvalho, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho do Estado do Paraná. Boa noite, doutora Margarete. Boa noite a todos e todas. Os meus cumprimentos ao meu colega doutor Alberto Emiliano, ao Márcio Killer, ao Nelson, Hernani, Yara, ao doutor Roberto, que acabou de falar, ao Sandro, a Vera Lúcia, o doutor Zurré, o Denilson, e o Bittencourt, que acho que entrou aqui, né, há pouco tempo. O que eu tenho hoje para trazer para vocês, eu tenho já repetido em minhas falas, mas eu não vejo como deixar de abordar este momento desta forma, né? Eu concordo com o que foi dito anteriormente, nós, de fato, vivemos uma crise política, econômica, social, humanitária e sanitária sem precedentes. O Brasil, ele está em luto. Já quase alcançamos, né, a marca de 4 milhões de pessoas contagiadas e contabilizamos mais de 110 mil mortes. Dentre essas 110 mil mortes, lamentavelmente, muitas trabalhadoras e muitos trabalhadores. Pais, mães, avós, filhos, filhas, familiares, amigos, enfim, perdas irreparáveis. E que o doutor aqui falou muito bem, doutor Roberto, né, como as famílias vão lidar com esse luto no futuro e os transtornos psíquicos decorrentes também do luto e, de certa forma, do distanciamento social de quem conseguiu, obviamente, manter esse distanciamento, que é a única medida até agora reconhecida para conter o avanço do contágio. A desastrada política adotada por este governo para combater a pandemia, privilegiando a economia e zombando da vida, não nos deixa ver ou prever quando e como terminaremos este episódio tão triste de nossa história. Sequer podemos prever se e quando voltaremos a alguma normalidade, ou se enfrentaremos mudanças radicais, convivendo permanentemente com a ameaça do contágio, do adoecimento e da morte. Estamos ansiosos, esperando que as vacinas anunciadas tragam a desejada imunidade, mas que até o momento não se tem comprovação de sua duração. Estaremos imunes por quanto tempo? Meses? Anos? Também não sabemos se essas vacinas estarão acessíveis a todos os brasileiros. Me parece, e eu imagino que todos concordem, que o poder econômico é que está ditando as regras que deveriam ser exclusivamente ditadas por políticas públicas de proteção à saúde, incluindo, obviamente, a saúde do trabalhador. As autoridades sanitárias deveriam ter, de fato e de direito, autoridade para expedir e recomendar medidas respaldadas em fundamentos técnicos e científicos, bem como respaldadas nas orientações da Organização Mundial da Saúde, sem qualquer interferência do setor econômico ou político. Mas o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo nas normativas dos 3 poderes o alargamento do que são atividades consideradas essenciais, quando, na verdade, não são essenciais, e sabemos que não são essenciais, e que reflexo que isso pode trazer, por exemplo, para o exercício da liberdade de greve. Se tudo é essencial, então não pode fazer greve, né? E também estamos vivenciando um momento de mitigação das medidas de proteção através de diferentes normativas, com uma disputa enorme entre as esferas de governo, o que demonstra, obviamente, o esfacelamento, né, desse ente federativo que é a Constituição Federal, Ana Clara, né? Os ambientes de trabalho, eles se tornaram grandes focos de contágios, com potencial, inclusive, de estrangular os sistemas de saúde nos quais estão inseridos, e desde da capital, da região metropolitana, a pequenos municípios longínquos.
e que não possuem um sistema de saúde estruturado ou um hospital de referência no próprio município para atendimento de casos graves de Covid-19. O atendimento à saúde para esses casos está organizado de forma regionalizada no Paraná. Ou seja, um determinado hospital que é a referência na região, ele atende pacientes de um conjunto de municípios e contam com um número muito reduzido de leitos de UTI. Além disso, os pacientes têm que ser transportados em ambulâncias em uma viagem que pode durar horas. E isso pode significar a vida ou a morte. E aí eu cito como exemplo, porque me lembro de quando eu vi esse dado e ele realmente me chamou a atenção, a cidade de Palmas, que tem um hospital de referência, atende um conjunto de municípios e possui apenas 3 leitos de UTI. 3 leitos de UTI. E mesmo que tivéssemos leitos de UTI em quantidade adequada à demanda, ainda há mais uma agravante: a falta de medicamentos para sedação de pacientes internados em UTI. Essa notícia ela foi divulgada muito no mês de junho, no mês de julho, desapareceu das notícias no mês de agosto, e, na verdade, nós sequer sabemos como é que está, neste momento, o estoque de medicamentos para sedação. O que nós sabemos que, para a intubação do paciente, ele precisa estar sedado. Para permanecer intubado, ele precisa estar sedado. Para ser extubado, o paciente precisa estar sedado. Ou seja, se qualquer um de nós, né, se tivermos que ir para um leito de UTI, passar por este infortúnio e necessitar de respiração artificial, em razão dessa falta de medicamentos para sedação, muito provavelmente estaremos condenados à morte. Assim está organizada a desorganizada saúde pública no país, pois o país da cloroquina não se organizou para que não faltassem medicamentos tão necessários. E por que estou me alongando nesta fala? Porque temos que saber que há setores econômicos em que os adoecimentos acontecem com mais intensidade, onde os trabalhadores estão sendo contaminados sem que os seus empregadores adotem uma postura responsável para com a vida e a saúde dos seus empregados. Sequer emitem CAT, se recusam a emitir CAT, o que é importante, porque não sabemos se as sequelas decorrentes do adoecimento, elas trarão algum prejuízo futuro ao trabalhador, e ele precisa dessa prova, né, caso queira buscar um pensionamento ou mesmo uma reparação, né? Eu cito aqui como exemplo de ambientes que têm provocado muitos adoecimentos, o serviço de saúde, o transporte coletivo, e destaco aqui, porque o Ministério Público do Trabalho está atuando fortemente, assim, não só no Paraná, como também nos outros estados, na região sul principalmente, as unidades de abate e processamento de animais, os denominados frigoríficos. Só no Paraná são mais de 5.500 empregados adoecidos neste único setor. Hoje tive a notícia de 2 óbitos no frigorífico da região norte do estado, numa ação civil pública que vai voltar para julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no dia 1º de setembro, e ainda com uma situação que torna tudo mais grave. As empresas estão fugindo do rito processual existente e buscando, na corregedoria do TST, respaldo para a continuidade da exposição dos trabalhadores ao risco de adoecimento e ao risco de morte. Então, podemos dizer que uma única unidade frigorífica ela é capaz de colapsar o sistema de saúde local, que deveria servir ao conjunto da população de vários municípios. E eu digo isso porque a população precisa saber que, se ela não tiver a possibilidade de atendimento no hospital, ela deve reputar essa falta também à unidade frigorífica que não foi responsável com a saúde de seus empregados. E, entendendo isso, ela será capaz de promover a devida pressão para que essa situação ela se altere. E os surtos, eles têm se multiplicado vertiginosamente nos ambientes de trabalho. E eu até ouso dizer que estão se transformando em descontrole. E de acordo com, vocês falaram tanto de protocolos, né? Nós também temos trabalhado muito com protocolos e notas técnicas. Até este momento, nós não conseguimos imaginar a possibilidade de conter um surto ou mesmo de controlar um descontrole se não houver uma paralisação temporária das atividades, independente se realizam ou não atividades essenciais. Que essa paralisação deve ser combinada, sim, com a ampla testagem.
O Brasil está nessa situação caótica, que eu entendo, inclusive, de descontrole, porque não adotou a ampla testagem como estratégia de enfrentamento à pandemia, como muitos outros países fizeram. E a imprensa noticiou no mês passado que o Hospital Evangélico, aqui em Curitiba, ele foi interditado. Vejam, um hospital foi interditado. Ora, se o hospital pode parar para promover medidas necessárias de contenção do contágio, do surto, do descontrole, qualquer outra atividade também deve seguir a mesma medida. Que ainda não encontramos outra forma de controle. Não há solução fácil nem mágica. E não podemos cair na falsa dicotomia entre a economia e a saúde. Nós estamos diante de um momento grave e crucial para a saúde, para a proteção à saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores, não só do Paraná, mas de todo o Brasil. E, neste sentido, as instituições, como o Ministério Público do Trabalho, o Judiciário Trabalhista, as entidades sindicais, dentre outras, elas estão sendo demandadas e instadas a cumprir com seu papel. E por isso eu ressalto a importância desta atividade realizada nesta noite, principalmente por buscar a constituição de um comitê de crise que ouça a classe trabalhadora. Porque apenas os empresários estão sendo ouvidos. E como estão sendo ouvidos? Não bastassem as medidas legislativas que retiram direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras neste momento de pandemia, além das perdas dos milhares de postos de trabalho, que sequer sabemos quando serão recuperadas, e isso, obviamente, está impondo à classe trabalhadora todo o ônus para fazer frente aos efeitos maléficos da pandemia na economia e da mal-sucedida governança na saúde pública, porque, sim, o Ministério da Saúde está acéfalo, como já foi bem ponderado, também estão sendo emitidas normas de todos os entes federativos, União, estados e municípios, que beneficiam a continuidade da atividade empresarial em detrimento da proteção da saúde, das trabalhadoras e dos trabalhadores. E, além disso, estão confundindo as pessoas, porque ficam falando, não, deve valer o que diz o município, deve valer o que diz o Estado, não, o que vale é o que diz o governo federal, não, o que vale é a norma mais protetiva à saúde. Disso nós não temos a mínima dúvida. Então, toda vez que vocês estiverem em dúvida, vai valer uma resolução da CESA, vai valer uma portaria do Ministério, uma portaria conjunta, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, vai valer uma orientação de um município, somando, olhando tudo e analisando tudo, vai valer a que for mais protetiva à saúde. É assim que o STF tem decidido já há muito tempo e é assim que deve ser continuado o tratamento. E aí, como exemplo, eu reforço o que o Hernani colocou em relação à resolução 855, que considerávamos, né, a mais avançada para a garantia do trabalho seguro nas unidades frigoríficas e que foi revogada em menos de 2 semanas de vigência, sem sequer saber se ela teve ou não alguma efetividade por pressão do setor econômico. E ainda um exemplo mais recente que talvez atinja muitos que estão aqui nos assistindo, o retorno das aulas presenciais, que está em avançada discussão no estado do Paraná, mas embalada praticamente pelos interesses econômicos dos estabelecimentos de ensino privados, muitos representados pelo Cinep, desconhecendo a enorme diferença entre os estabelecimentos privados e as instituições de ensino público, e que certamente implicará na exposição do risco de contágio, não só de crianças, adolescentes, jovens, né, universitários, mas de todos os profissionais da educação, educadores, educadoras, merendeiras, né, quem participa da limpeza, enfim, de todos. O Cinep ele esteve presente nas reuniões que resultou no protocolo Volta às Aulas, elaborado pelo governo do estado do Paraná. Mas a pergunta que faço é se as entidades sindicais que representam os profissionais da educação foram igualmente contemplados ou ouvidos. Assim, eu espero, sinceramente, que todo esforço empreendido pelas entidades sindicais profissionais, centrais sindicais, federações, sindicatos reunidos neste Fórum de Liberdade Sindical, tenha pleno êxito, ou algum êxito, porque, ao que parece, nos querem conformados em receber migalhas. Mas espero que não nos conformemos com isso, que o comitê de crise seja um espaço para além do diálogo social, que esperamos seja fortalecido, mas também um espaço de resistência e de construção de estratégias. Como exemplo, o protocolo hoje apresentado, que ele seja adotado, e veja, é o mínimo que vocês estão pretendendo, é o mínimo para salvaguardar vidas, né? Também acho que a gente tem que discutir
a taxação das grandes fortunas para promover a necessária política permanente de renda básica, de manutenção dos empregos, ao invés de onerar o trabalhador, que sejam taxadas as grandes fortunas, que seja retomada a discussão a respeito da autogestão pelos empregados de empresas em processo de falência, rediscutindo a economia popular solidária, né? Que o Fórum de Liberdade Sindical seja exitoso no seu intento de fazer com que a voz da trabalhadora e do trabalhador seja ouvida em alto e claro bom som. E tenham a certeza de que o Ministério Público do Trabalho estará ao lado das instituições que lutam para a edificação de um Brasil pós-pandemia melhor, justo, solidário, que promove o trabalho decente, o diálogo social, que defende um meio ambiente de trabalho saudável e seguro. Porque o trabalho é meio de vida, não de morte. Parabéns a vocês que integram o Fórum Paranaense de Liberdade Sindical. Que o Fórum tenha vida longa. Obrigada. Muito obrigado, doutora Margarete. Acho que é muito importante a presença da doutora aqui, do Ministério, representando o Ministério Público do Trabalho, nessa luta cada vez mais complicada que estamos enfrentando, o movimento sindical, os trabalhadores. Acho que é muito importante a participação e essa aproximação do movimento sindical com o Ministério Público do Trabalho e a importância do fórum. É importante também destacar a dificuldade que a gente vem tendo, né? Acho que é a nível de Brasil, mas aqui que a gente acompanha mais de perto, de as entidades sindicais serem ouvidas pelas autoridades, né? A gente está tentando esse espaço no governo do Estado desde o mês de março, através dos representantes das centrais no Conselho Estadual do Trabalho, teve a reunião com o governador, e só agora que saiu o decreto, para vocês verem a dificuldade tanto de participação como de divulgar as ações, né? Tem vários sindicatos que estão fazendo várias ações para ajudar a população, vários movimentos sociais, como a MST, ajudando, sendo solidário, e a imprensa simplesmente ignora, né? É muito triste o que a gente vê no país onde não é valorizado e você não olha o trabalhador, que é o mais vulnerável, né? E aí a importância de você ouvir essas entidades que representam e o lado do trabalhador, não só o lado empresarial. Infelizmente, a gente vive uma realidade onde a gente olha só, as autoridades olham mais a questão econômica e menos a vida das pessoas. Já indo para o encerramento, eu gostaria de agradecer a participação de todos, antes de passar a palavra para o doutor Alberto, que vai finalizar a live, né? Agradecer quem está assistindo, importante ajudar na divulgação do protocolo e também dessa live, que eu acho que é importante as pessoas ouvirem, né, e terem mais conhecimento. Vamos ver se a gente consegue avançar com relação ao curso para detalhar mais essa discussão, tanto com o doutor Roberto como o doutor Zurré. Agradecer a todos, o Márcio, o Márcio da CUT, o Nelson, o Hernani da FETIA, a Yara, a doutora Margarete, o doutor Roberto, o doutor Zurré, a Vera Lúcia, a gente não quis falar, mas está aqui, o Denilson, da Nova Central, né, e outras pessoas que participaram. Agradecer o Fabiano, também do DIESE, que vem ajudando aí no trabalho de assessoria dos fóruns, e é importante a gente continuar esse trabalho e continuar persistindo para a gente conseguir proteger o trabalhador, a sociedade e salvar vidas, como a gente vem falando desde o início. E para finalizar, vou passar a palavra para o doutor Alberto Emiliano de Oliveira, que é procurador do trabalho e um dos coordenadores do fórum aqui do Estado do Paraná. Boa noite, doutor Alberto. Boa noite, Sandro. Obrigado. Novamente, quero destacar aqui a importância desse encontro, dessa reunião telemática, que não só ao vivo, mas depois pelo YouTube, pelo Facebook, poderá ser acessado por todos os trabalhadores, por todas as trabalhadoras, não só do Estado do Paraná, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, ou seja, aqueles que irão ou estão presenciando esse momento histórico, ou seja, o compromisso das entidades sindicais do Estado do Paraná, não só em promover a liberdade sindical, mas também atuar de forma efetiva na tutela dos interesses da classe trabalhadora.
quero fazer uma menção muito especial às falas do Dr. Zuher, do Dr. Ricardo, falas técnicas, falas embasadas no conhecimento científico, no conhecimento médico daqueles que estão certamente no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Também quero agradecer a participação da minha colega, doutora Margarete Matos, uma manifestação contundente, uma manifestação comprometida com a defesa intransigente dos direitos sociais de todos os trabalhadores, de todas as trabalhadoras. Margarete, você é orgulho do Ministério Público, não só no Paraná, mas no país inteiro. E para mim é uma grande honra ser por você chefiado por você no estado do Paraná. Né? E por fim, fazer mais uma vez uma menção, agradecimento muito especial não só ao DIESE, mas também a todas as entidades sindicais que fazem parte do fórum, e uma menção mais do que nunca especial aos coordenadores do Fórum Estadual de Promoção, de Defesa da Liberdade Sindical. Nós temos uma direção colegiada na qual o Ministério Público não coordena, mas apenas participa dessa coordenação coletiva, no qual todas as entidades têm voz e todas as entidades sindicais definem as medidas, as posições a serem tomadas, dentre outras coisas, para o enfrentamento da Covid-19. Não há dúvida, todos sabem que esse é certamente um dos momentos mais desafiadores da nossa história. E como não poderia deixar de ser, as entidades sindicais do Estado do Paraná assumem sua responsabilidade e atuam como protagonistas para a defesa, repito, dos interesses da classe trabalhadora. Uma boa noite a todos e todas e vamos em frente. Apenas algo que eu esqueci rapidamente, só mencionar o seguinte, um dos setores que mais vem sofrendo na pandemia é o setor de frigorífico. O Hernani está comentando aqui, ainda vem enfrentando vários problemas no Estado, né? Inclusive tem manifestações marcadas para amanhã, às 10 horas, atos em frente ao frigorífico da JBS em Jaguapitã, e a partir das 14 horas na JBS Seara de Rolândia. Né? É uma luta que vem desde o início da pandemia e, infelizmente, continua tendo que ter uma ação firme do movimento sindical, do Ministério Público do Trabalho, para tentar minimizar o impacto sobre os trabalhadores e sobre a sociedade de forma geral. E aí, até lembrar, o frigorífico do Estado mais de 1.000 pessoas testativas, né? Doutor Alberto, quer comentar alguma coisa? Eu acho que o seu microfone não está muito bom, quem sabe o próprio Hernani possa fazer essa convocatória. Quer convocar, Hernani, o pessoal? E antes do Hernani falar, para eu já finalizar minha parte, eu gostaria de agradecer, que eu esqueci, o Gibran, que é jornalista da CUT, que dá o apoio para nós e controla aí as nossas lives. Hernani. Nós, da alimentação, agradecemos o apoio de todas as outras categorias, que também sofrem como nós, mas como registrado nesse momento, frigoríficos no Brasil, no estado do Paraná, são um dos maiores disseminadores, em razão da quantidade de pessoas envolvidas e também do modus operandi na produção ombro a ombro, e que tem provocado uma série de circunstâncias negativas na sociedade, produzindo aí um número de doentes. E com isso, em razão que nós não temos conseguido ter um diálogo franco com a JBS, ela não tem atendido, e é uma que tem provocado um sério desmando em todo o setor, em todo o país, e que também está produzindo mortes, como que o estado do Paraná tivemos aí no último final de semana 2 óbitos, só numa unidade ali em Rolândia, e é que nós vamos fazer uma atividade aqui no estado, ali em Jaguapitã amanhã, a partir das 9h30, estamos ali com o nosso grupo de trabalhadores, né, uma carreata dos trabalhadores da alimentação, dirigentes, e depois às 14 horas na unidade ali em Rolândia. Aquele dirigente, aquele trabalhador que quiser participar, colaborar conosco, denunciando, trazendo informação, levando aí quem está, né? Porque a gente tem uma dificuldade em descobrir, inclusive, quem são os doentes. Nós estamos ali com as nossas equipes, lá naquele momento e nos sindicatos.
e torcemos que a gente tenha aí resultados a partir de quando fazer funcionar esse comitê no Estado e, quem sabe, a gente passa a ser ouvido e reduzir, com certeza, com a colaboração de todos, o número de doentes e mortes no Estado. Só assim é que a gente vai poder salvar vidas e termos condições dignas de sobreviver diante de tudo que está acontecendo. Sandro, deixa eu só fazer uma... Alberto, está me ouvindo? Estou ouvindo, Zé. Não, Alberto, está me ouvindo, Alberto? Sim, estou ouvindo. Será que a gente não podia, Alberto, fazer o contato com a... Doutor Zurré, Oi. eu vou encerrar a live aqui ao vivo e a gente continua aqui na sala mais um pouco, tudo bem? Tá bom. Valeu. Então tá. Obrigado pela presença de todos. Compartilhem essa live aí para chegar nos 4 cantos do Paraná.